Sejam bem-vindos, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e no vídeo de hoje eu trouxe um tema aqui para vocês que gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Será que devemos perder peso antes de realizar a cirurgia bariátrica? Essa é uma pergunta que soa estranho quando a gente escuta no primeiro momento. Por que eu iria perder peso para fazer uma cirurgia que tem como um dos objetivos justamente a perda de peso, o emagrecimento? Então iremos aqui conversar sobre os vários motivos que faz com que nós, cirurgiões e toda a equipe multidisciplinar que cuida do paciente bariátrico, orientarmos a perda de peso antes da cirurgia. Essa pergunta, ela gerou muitas controvérsias ao longo dos anos. Existem muitos trabalhos científicos, muita gente pesquisando se realmente perder peso antes da cirurgia bariátrica traz benefícios que justifiquem todo esse esforço antes da cirurgia. No organismo do paciente obeso, existem várias substâncias, várias citocinas, que são espécies de proteína, que são pró-inflamatórias. Elas estão presentes em pacientes que têm uma atividade inflamatória muito elevada. Então, o paciente obeso, ele é, antes de tudo, um paciente inflamado. A perda de peso antes da cirurgia, ela, em teoria, reduz essas citocinas, essas substâncias pró-inflamatórias, essas substâncias que causam inflamação no organismo do paciente obeso como um todo. Então, há um primeiro benefício teórico aí, em que a perda de peso antes da cirurgia levaria a uma melhora desse padrão inflamatório, uma redução desse padrão inflamatório antes da cirurgia. Agora, já discutindo um fato muito mais concreto, pois existem estudos que mostram realmente este fato na prática, a perda de peso antes da cirurgia, ela traz como um dos benefícios a diminuição do tamanho do fígado. O paciente muito obeso, ele tem uma maior quantidade de gordura no fígado quando comparado com o paciente que não é obeso. Essa gordura no fígado é o que a gente chama de esteatose hepática. Vocês já devem ter até ouvido falar nesse termo. Então, quanto mais obeso o paciente for, maior vai ser a deposição de gordura no fígado. Não só de gordura dentro das células do fígado, mas também de carboidratos, de açúcares mais complexos, que um deles é o glicogênio. É uma forma de energia que o fígado, que o nosso organismo usa e fica armazenada no fígado para períodos de jejum muito prolongado. Então essa deposição de gordura desse carboidrato, ela vai promover um aumento do tamanho do fígado. O paciente muito obeso, normalmente ele tem fígado muito grande. E esse fígado grande, além do tamanho dele, ele é um fígado mais friável. O que é friável? É um fígado mais fácil de lesionar. Se você pegasse o fígado, por exemplo, e fizesse assim, uma pinça com os dedos, muito provavelmente você poderia rasgar o fígado. Então, quando comparado a um fígado que não tem um grau de gordura muito grande, não um fígado tão gorduroso, tão esteatótico, esse fígado ele tem maior facilidade de lesão. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso atrapalha? Durante a cirurgia, o lobo esquerdo do fígado ele fica por cima do estômago. E o estômago é um órgão em que nós da cirurgia bariátrica manipulamos. Basicamente, a maioria das cirurgias bariátricas, elas envolvem manipulação do estômago. E como o lobo esquerdo do fígado fica por cima do estômago, isso aí pode facilitar uma lesão num paciente que tem um grau de esteatose hepática, de gordura no fígado muito grande. Um fígado maior, ele vai atrapalhar mais durante a cirurgia do que um fígado pequeno. Quanto maior o fígado, maior a chance de lesão. Uma vez que nós cirurgiões, durante a cirurgia, nós temos que expor o estômago de uma forma ampla, de uma forma segura. E muitas vezes essa exposição, ela é feita afastando o lobo esquerdo do fígado. Tanto na cirurgia do sleeve quanto na cirurgia do bypass, nós temos que acessar essa parte mais alta do estômago, próximo do esôfago, para poder realizar aí a cirurgia de maneira eficaz. Pacientes que têm fígados muito grandes, pacientes, por exemplo, com IMC acima de 50, muitas vezes temos que fazer artifícios para que esse lobo esquerdo ele seja suspenso. Muitas vezes soltamos o lobo esquerdo do fígado da sua implantação no diafragma. Às vezes até rebatemos esse lobo esquerdo do fígado para o lado direito para que a gente tenha uma exposição adequada aí do estômago. Quanto mais obeso o paciente for, maior vai ser esse fígado. Essa dificuldade é percebida tanto na cirurgia aberta, a cirurgia convencional, aquela cortada, como a gente costuma dizer, tanto na cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia por pequenas incisões, pequenos cortes, em que entramos com a microcâmara e temos acesso ali à região onde vamos operar. Então essa dificuldade é vista em ambas as técnicas, apesar de que hoje em dia nós vemos cada vez menos a realização de cirurgia bariátrica pelo acesso convencional, pelo acesso
cortado, vamos dizer assim. A perda de peso pré-operatória, no caso, tem importância porque há uma redução do tamanho desse fígado. A gente sabe que quando o paciente perde em torno de 5% do excesso de peso ou até 10% do excesso de peso, é mais difícil haver essa perda no pré-operatório, mas essas perdas elas promovem uma redução do tamanho do fígado. Isso já existem estudos mostrando essa redução. Esse fígado pode reduzir em 15, 20% de volume, o que é muita coisa e ajuda muito durante o ato cirúrgico. E na prática nós vemos que um paciente menos obeso é um paciente que proporcionalmente tem um fígado menor e um fígado menos friável, com menos chance de lesão. Além da redução do tamanho do fígado, nós percebemos também que a perda de peso antes da cirurgia promove uma redução da quantidade de gordura visceral. O que é a gordura visceral? São depósitos de gordura próximo às vísceras abdominais. Então temos depósito de gordura ao longo da parede do estômago, nós temos depósito de gordura próximo ao intestino grosso, nós temos depósito de gordura por cima de todo o intestino, que é o que a gente chama de aumento. Então, quanto mais obeso for esse paciente, mais espesso vai ser esse depósito de gordura e isso dificulta a cirurgia. Quando temos a cirurgia do bypass, por exemplo, em que temos que manipular o intestino, esse depósito de gordura ele pode ser tão espesso que isso dificulta ainda mais o acesso ao intestino e dificulta, por exemplo, as anastomoses, como a gente vai ver em outros vídeos sobre a técnica cirúrgica. Então, em resumo, quanto maior a deposição de gordura visceral, mais difícil é a cirurgia, mais difícil é a visualização do campo cirúrgico, mais difícil é a manipulação para que a gente possa realizar a cirurgia. Então, ao perder peso antes da cirurgia, nós diminuímos esse volume de gordura visceral e isso facilita a técnica. Ao facilitarmos a técnica, nós temos uma redução do tempo cirúrgico. A cirurgia acaba mais rápido. E sabemos que cirurgias mais longas, elas se relacionam com o aumento de complicações perioperatórias, ou seja, complicações decorrentes do próprio ato cirúrgico. A perda de peso também facilita uma diminuição da gordura na parede abdominal. Quanto mais espessa for a parede, mais difícil é a manipulação das pinças. Nós utilizamos pinças para operar. No caso, a técnica videolaparoscópica, que é por pequenos furos em que colocamos pinças através da parede do abdômen do paciente. Então, quanto mais espessa essa parede for, mais difícil é essa manipulação. Então, muitas vezes nós temos que fazer uma cirurgia em 2 tempos, em pacientes muito obesos. Um dos motivos de fazermos em 2 tempos é justamente isso, a parede ser muito espessa. Então, nós não temos muita mobilidade nos trocáteres, né? Nós temos muita mobilidade na manipulação durante a cirurgia. Então, a perda de peso antes da cirurgia facilita essa manipulação cirúrgica. Então, isso justifica, por exemplo, as cirurgias bariátricas em 2 tempos. Os pacientes que têm uma obesidade muito grande, nós temos que dividir o procedimento cirúrgico em 2 etapas. São as cirurgias em 2 tempos. Um dos motivos é isso, é esse paciente que é muito obeso, tem uma parede abdominal muito espessa e isso dificulta muito a manipulação. Então a primeira cirurgia, o primeiro tempo, seria uma cirurgia mais simples, porém incompleta, e essa cirurgia mais simples promove uma certa perda de peso e depois de alguns meses operamos novamente esse paciente para o segundo tempo, o tempo final, e aí conseguimos concluir a cirurgia com a parede menos espessa e concluímos a etapa que, em teoria, seria mais difícil, precisaria de uma maior mobilidade, que era impossível ou muito difícil de fazer no primeiro tempo. A perda de peso também promove uma melhor dinâmica ventilatória do paciente. Esse paciente ele tem maior facilidade, com menor peso, de ventilar, de respirar. E essa ventilação mais eficaz diminui complicações como, por exemplo, a pneumonia que pode acontecer. Por isso que no pré-operatório e no pós-operatório existe uma coisa chamada fisioterapia respiratória, para que esse paciente mobilize bem o ar nos pulmões e evite complicações pulmonares. Uma delas é a pneumonia, existe também a atelectasia, que a gente vai abordar em outro vídeo. A perda de peso, ao facilitar essa dinâmica ventilatória, reduziria aí essas complicações pulmonares, reduziria aí, em teoria, a ocorrência de pneumonia, a ocorrência de atelectasias, por exemplo. Fenômenos cardiovasculares e tromboembólicos também podem ser reduzidos com a perda de peso pré-operatória. Pacientes que têm uma obesidade muito grande, eles têm um aumento do risco desses eventos antes, durante e depois da cirurgia. Então, uma coisa é operarmos um paciente, por exemplo, com obesidade grau 2, outra coisa é operarmos um paciente super obeso. São riscos diferentes, principalmente riscos
tromboembólicos e cardiovasculares, risco de infarto, de AVC. Então a perda de peso, em teoria, diminuiria esse risco cardiovascular e tromboembólico. Pacientes que perdem peso antes da cirurgia, eles podem ter um melhor controle das glicemias. Se o paciente for diabético, por exemplo, há um melhor controle dessas glicemias antes da cirurgia. Para qualquer procedimento cirúrgico, pode ser um bariátrico ou pode ser cirurgias outras, as glicemias, né, o nível glicêmico, ele tende a estar numa faixa normal. Pacientes que, por exemplo, têm diabetes descontrolado, eles têm um maior risco de infecção após a cirurgia, um maior risco de dificuldades na cicatrização. Então, a perda de peso pré-operatória, ela melhora o perfil glicêmico do paciente. Isso aí facilitaria a cicatrização e reduziria o risco de infecção, por exemplo, infecção na ferida operatória. Pacientes muito obesos, eles têm um maior risco de complicações cirúrgicas, por exemplo, a fístula, que iremos tratar aqui no outro vídeo, que é basicamente um vazamento num ponto de grampeamento, numa anastomose. O risco é maior em pacientes que têm uma obesidade mais grave. Então, essa perda de peso pré-operatória reduz também esse risco, em teoria. Então, vemos muito mais isso acontecer, apesar de serem fenômenos muito raros, mas vemos muito mais acontecer fístulas em pacientes que têm uma obesidade mais grave, que têm outras comorbidades, pacientes hipertensos, diabéticos mais graves. Então, quando a gente tem essa perda de peso pré-operatória, nós melhoramos esse perfil desse paciente. Isso aí reduziria esse risco dessas complicações, como por exemplo a fístula. Ainda é controverso o benefício da perda de peso antes da cirurgia sobre a melhor perda de peso após a cirurgia. Nós não temos ainda evidências que há uma relação direta em se perder peso antes da cirurgia e isso ser motivo para que o paciente após a cirurgia bariátrica ele tenha um melhor resultado em relação à perda de peso. Então, sabemos que a perda de peso antes da cirurgia, ela teria principalmente o benefício na redução do tamanho do fígado e da quantidade de gordura visceral, facilitando a realização da cirurgia, reduzindo o tempo cirúrgico, e há o benefício também na redução teórica do risco tromboembólico, na formação de trombos, por exemplo, em membros inferiores, na redução do risco cardiovascular e do risco pulmonar infeccioso. E qual seria a meta de perda de peso antes da cirurgia? Quantos quilos seriam mais ou menos necessários para haver esses benefícios que eu falei? A maioria dos estudos, eles trabalham com a meta de perda de peso em torno de 5 a 10% do excesso de peso do paciente. Quanto maior o peso desse paciente, maior vai ser percentualmente a quantidade em quilos que esse paciente vai perder para ter esses benefícios que eu falei. E a forma como é feito isso, basicamente, é com a dieta de baixa caloria, uma dieta de baixa caloria pré-operatória, ou dietas até de muito baixa caloria. E quanto seria mais ou menos isso? Em torno de 800 a 1.500 quilocalorias por dia. Isso aí é definido, pessoal, pelo nutricionista. Então essa perda de peso antes da cirurgia tem que ser com acompanhamento nutricional. Não é uma perda de peso sem orientação. Porque sabemos que o paciente obeso ele pode ter déficits nutricionais antes de ser operado. Muitas vezes é o paciente que tem em excesso muita caloria, ele come em excesso alimentos com muitas calorias, porém com baixo valor nutricional. Às vezes com baixo índice, por exemplo, de certas vitaminas, de certos micronutrientes. Então é importante que essa perda de peso seja realizada sob acompanhamento profissional de um nutricionista. Ou então, preferencialmente, de toda a equipe que vai fazer esse tratamento paciente bariátrico. E essa dieta, a maioria dos estudos mostram que é em torno de 2 a 8 semanas com proteínas de alto valor biológico. Então, esse planejamento nutricional é feito pelo nutricionista, por isso que é muito importante esse acompanhamento. Além da dieta como uma ferramenta na perda de peso pré-operatória, o paciente também tem de realizar mudanças no estilo de vida. É um paciente que tem que adotar hábitos mais saudáveis, realizar atividade física. O uso do balão intragástrico ele é de grande auxílio nesse período. Pacientes que têm uma obesidade muito grave, eles podem se beneficiar do balão intragástrico para diminuir o grau dessa obesidade. O balão intragástrico ele pode acelerar esse processo de perda de peso para que esse paciente possa ser submetido à cirurgia bariátrica com aqueles benefícios que eu falei. Muitas vezes é necessário também medicamentos, sibutramina, fluoxetina, enfim, vários medicamentos que podem ser utilizados antes da cirurgia para auxiliar essa perda de peso pré-operatória. Essa perda de peso deve ser gradual e não se esqueçam, pessoal, tem que ser sob
sob orientação nutricional, para que a gente não piore uma situação que porventura possa estar ruim antes da cirurgia. Como eu falei, vocês têm que lembrar, o paciente obeso muitas vezes é um paciente que tem déficits nutricionais, é um paciente que muitas vezes a alimentação é rica em calorias, porém pobre em nutrientes, pobre em micronutrientes, em vitaminas. A típica alimentação baseada em processados, ultraprocessados, que são alimentos pobres, de valor nutricional muito pobre, porém com alto índice calórico, com alta quantidade de calorias. E o mais interessante, pessoal, é que essa perda de peso pré-operatória é uma forma de testar, vamos dizer assim, de testar a adesão do paciente ao tratamento. Então, quando o paciente aceita bem a mudança do estilo de vida, atividade física mais regular, uma dieta hipocalórica, como eu falei, de baixa caloria, esse paciente ele tem uma maior tendência, uma maior motivação para realizar o tratamento após a cirurgia bariátrica. É importante a gente lembrar que a cirurgia bariátrica ela não é milagrosa. É apenas um pilar de um tratamento multifatorial. A obesidade é uma doença que ela precisa ser atacada por múltiplas frentes, porque ela é uma doença multifatorial, ela tem diversas causas. Não há um remédio único para tratar a obesidade. Há um conjunto de medidas que, quando a gente faz de forma potencializada, nós temos melhores resultados. Então, a cirurgia bariátrica é um pilar só. Existe a dieta, atividade física, mudança do estilo de vida, hábitos saudáveis. Então, quando a gente promove, estimula no paciente essa perda de peso antes da cirurgia, esse paciente ele é testado por ele mesmo, vamos assim dizer, a ter uma maior motivação até depois da cirurgia. Isso é uma coisa que a gente observa e, de certa forma, é um sinal da adesão desse paciente ao tratamento. Então, de certa forma, essa perda de peso pré-operatória, quando estimulamos essa perda de peso pré-operatória, nós estamos estimulando, dando motivação para esse paciente começar o seu tratamento antes mesmo da cirurgia. Então, como eu falei, a duração dessa perda de peso pré-operatória é algo em torno de 2 a 6 semanas, porém ela não é obrigatória. E você não precisa se desesperar caso você não tenha perdido peso antes da cirurgia. Não necessariamente você deve perder peso para realizar a cirurgia. O que a gente orienta é que não ganhem peso antes da cirurgia. O ganho de peso antes da cirurgia vai em sentido contrário aos benefícios que eu falei aqui. Então, se você não conseguiu perder peso, que pelo menos não ganhe peso antes da cirurgia. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas seguradoras exigiam uma perda de peso pré-operatória para poder haver a realização da cirurgia, mas isso aí não está mais em uso, basicamente, porque a gente sabe que essa perda de peso ela traz esses benefícios, mas nem todo mundo que realiza a cirurgia e tem bons resultados após a cirurgia necessariamente perdeu peso antes da cirurgia. Então, o que a gente orienta é que o paciente tente perder esse peso antes da cirurgia, de 5 a 10% mais ou menos do excesso de peso. Porém, se você não conseguiu perder esse peso, se você vai ser submetido à cirurgia bariátrica e não conseguiu haver essa perda de peso antes, então não se preocupe, porque você pode sim, muito provavelmente terá bons resultados após a cirurgia bariátrica. Porém, evitem ganhar peso antes da cirurgia. Isso sim é deletério, isso é prejudicial, vai no sentido contrário de todos os benefícios que eu falei aqui por causa da perda de peso. Uma dúvida que é muito comum aparecer quando falamos que o paciente tem que tentar perder peso antes da cirurgia é: doutor, se eu perder peso e sair da faixa de indicação da cirurgia bariátrica, eu vou ter minha cirurgia suspensa, eu não vou realizar mais minha cirurgia? Não, normalmente nós não suspendemos ou tiramos a indicação de operação de cirurgia bariátrica por causa de um paciente que estava na faixa de cirurgia, de peso para cirurgia, vamos dizer assim, de MC, e saiu por causa dessa perda de peso pré-operatória. Porque pressupõe que esse paciente já tentou múltiplas vezes o tratamento clínico sem sucesso. Muitas vezes o paciente já colocou balão para perder peso, mas reganha, efeito sanfona. Então não costumamos retirar a indicação porque esse paciente perdeu peso. A gente sabe que a cirurgia bariátrica para esses pacientes ela traz muito benefício. Então nós não costumamos retirar. O paciente continua com a indicação e continua, na verdade, essa perda de peso é uma preparação para a cirurgia bariátrica. Então, em resumo, a perda de peso pré-operatória ela ajudaria na redução do tamanho do fígado. Ao reduzirmos o tamanho do fígado,
teríamos um maior campo visual durante a cirurgia, uma diminuição das lesões no fígado por causa da manipulação para poder expor o campo cirúrgico, a redução aí do volume de gordura visceral, isso aí promoveria também um aumento do campo cirúrgico, uma facilitação na manipulação das estruturas, com menor risco de lesão, menor risco de sangramento. E aí, deu para clarear um pouco as ideias? Você também estranhava quando ouvia falar que era necessário perder peso para fazer uma cirurgia que tem como objetivo perder peso? Tá fazendo mais sentido agora? Então comenta aí se isso ajudou você a compreender um pouco mais esse processo de preparação para a cirurgia bariátrica, que é muito importante. Esse foi o recado do vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, gostado aí das informações. Espero principalmente que ela seja útil para você que está aí no preparo de cirurgia bariátrica, um paciente que compreende os motivos pelos quais a gente indica uma ação ou outra antes da cirurgia, no caso aqui a perda de peso, é um paciente que ele vai ter muito mais consciência do seu tratamento. Isso aí a gente sabe que leva a melhores desfechos, melhores resultados após a cirurgia. Não deixa de curtir aqui o vídeo, tá certo? Compartilha aí com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos como esse. E até o próximo vídeo, pessoal.